Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Página de número 61, você viu que até mudou, né? Página de número 61, né? Nós vamos começar o nosso estudo de discipulado, a matéria, o nome é esse, né? Discipulado, e a gente vai ver, discutir a importância dessa matéria, não só da matéria em si, a importância do que ela traz, né? Da nossa vida, e talvez seja o motivo de termos muitas vezes irmãos que participam de contexto religioso, de igreja e de tantas igrejas, mas mesmo assim uma superficialidade tão grande do Evangelho na vida de pessoas, como eu disse, né? Que embora estejam aí 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos num contexto de igreja, mas percebe ainda uma superficialidade espiritual muito grande, né? Não são pessoas que elas de fato absorveram e experimentam, né, o que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa, né? Muitas vezes tem dificuldade, pecados que não vencem, muitas vezes o caráter que não é mudado, transformado, muitas vezes um relacionamento bem difícil, né, com Deus, consequentemente nas vidas, talvez seja um motivo de não terem um discipulado adequado. Talvez as igrejas, né, que nós temos hoje desprezem o discipulado e se tornam o que se tornam, né, superficiais, religiosos, e que muitas vezes, infelizmente, não expressam o Evangelho como Jesus Cristo ensinou e através dos seus apóstolos também. Antes de mais nada, nós vamos ler um texto do capítulo 28 de Mateus. Lendo esse texto, vou trazer vou fazer um breve comentário dele, tá? E depois a gente lê aqui no nosso livro, na página 61, que está aí já, né, em mãos, aberto. Então vamos lá, Mateus capítulo de número 28, versículos de número 16 ao 20. Então, finalzinho aí do livro de Mateus, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, e Jesus deixou essas últimas palavras aí registradas por Mateus. Vamos lá, todo mundo acompanhando sem pressa. Diz assim, amados: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram. E quando ouviram, né? Não ouviram, ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Alguma versão está fazer discípulos ao invés de ensinar? Tá, irmão Alberto? Tá? Então, olha só. Ensinai todas as nações equivale a fazer discípulos, tá? Ou fazer discípulos equivale a ensinar todas as nações. Fazer discípulos, então, é ensinar. Vamos lá. Então, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Coisa boa. Irmãos, o verso 19 que eu quero destacar é porque tem pessoas que elas acham que Jesus deu uma ordem, a ordem é assim, ide, né? Não parece que Jesus está falando, vão, e essa é a ordem, é o imperativo que a gente chama. No texto, a ordem direta não é ir, a ordem direta é fazer discípulos, tá? É que a gente não tem no português talvez um termo adequado para traduzir o original. Lá no original, a ideia, né, tem um verbo na língua grega chamado de auristo, um negócio meio complicado, né? Que é na nossa língua portuguesa de gerúndio.
é aquilo que se vai fazendo, né? Então, ó, ensinando, batizando, não é um ato estanque. Você fez aqui e acabou. Você vai fazendo. E é contínuo, exato, né? Contínuo, é o gerúndio na nossa língua portuguesa. Então, aqui é ensinando, batizando. Porque Jesus, ele colocou essa ordem e não o ir. Porque na cabeça de Jesus, no ensino de Jesus, o ir é natural do discípulo, o caminhar é natural do discípulo. O discípulo caminha. Quem é o discípulo? É aquele que segue o mestre. Basicamente é isso. A gente vai ver algumas outras definições e tudo mais, mas quem é o discípulo? Aquele que segue o mestre. Então o discípulo caminha. Então Jesus aqui ele coloca, enquanto vocês forem, portanto, indo, ensine, batizem, né? Façam discípulos. Entenderam então que a ordem não é o ir, porque o ir é natural do discípulo, caminhar, não é? Mas a ordem é fazer discípulos, ensinando. É interessante que o ministério de Jesus é pautado em um ministério de ensino, de instrução. Não é aquela pregação doida doida se entenda, né? No bom sentido. Né? Às vezes é doida mesmo. Eu digo assim, não é aquela questão de pregar, né? De falar apenas e anunciar. Não, é instruir, é ensinar mesmo, né? É pegar a pessoa assim e orientá-la. Muitas vezes Jesus falava para multidões. E dentre essa multidão, né, grande parte muitas vezes não entendia o que Jesus falava. Por vários motivos. Não era por causa de Jesus, porque ele era um pregador e um ensinador como nenhum outro, né? Mas porque as pessoas, às vezes, não estavam de fato com o coração aberto, não estavam preparadas, né? E havia revelações profundas que Jesus trazia a respeito de Deus, do reino de Deus e tudo mais. Então, o que acontece? Até os seus discípulos, um grupo mais fechado, chamado depois de apóstolos, eles chegavam até Jesus, Senhor, nós não entendemos não o que o Senhor falou. E Jesus, não entenderam? Vocês também não entenderam? Então vem cá, que eu vou explicar para vocês. E é interessante, irmãos, que há discípulos e discípulos, ou pessoas que ouvem e pessoas que ouvem. Porque muitos ouvem e, não entendemos, mas vamos embora, né? Não se preocupam. É gente assim que não leva muito a sério o Evangelho, entendo eu. Porque eu acredito que o Evangelho na vida dos discípulos de Cristo não é algo importante. Não falei errado, não, é isso mesmo. Eu acredito que o Evangelho na vida dos discípulos não é algo importante, é tudo. É o mais importante, não é? Então, nossa vida cristã, os ensinamentos da Bíblia, nossa vida de comunhão com Deus não é um compartimento, não é uma parte da nossa vida, é tudo. É o principal. Eu não tenho nada mais importante nesta vida do que o Evangelho, de conhecer Deus, de me relacionar com Ele. Minha faculdade não é mais importante, a minha família não está acima disso, não é? Minhas realizações muito menos. O que eu conquisto aqui de coisas que são até legítimas, né? Uma moradia boa, enfim, uma estabilidade, lazer, todas essas coisas são legítimas. Essas coisas, elas não são mais importantes e elas não estão equiparadas, né, com aquilo que eu julgo ser mais importante, que é o Evangelho na minha vida, que é procurar saber de fato, né? Eu entendo, eu como pai, por exemplo, meu maior anseio não é que os meus filhos façam uma faculdade, tenha lá uma boa profissão, uma boa remuneração e tudo mais. Não, meu anseio maior é que esses meninos conheçam profundamente a Deus. Porque se eles passarem por essa vida, que é curta, que é uma só, e não conhecer a Deus, né, devidamente, a vida terá sido inútil, vazia, não terá valido a pena. Então a pessoa pode passar por essa vida, desfrutar de tudo que esse mundo pode dar, coisas boas, eu estou falando, não estou falando de pecado, coisas boas. Aproveitar de tudo que esse mundo pode dar, realizações e até ser conhecido na história. Mas se eles não tiverem conhecido Deus, pode até ter uma vida longa, que eu nem sei o que é a vida longa, alguns acham que é 100 anos. Tinha um rapaz aí, um senhor de, estava vendo outro no jornal, 102 anos, né, por aqui, acho que era até em Serra, não lembro. Enfim, mas é um menino, o que é 100 anos para uma eternidade, né? Então o que é uma vida longa? Não tem vida longa nessa vida, mas assim, uma vida que vá um pouquinho além daquilo que é a média de 76 anos para as mulheres, 74 para os homens no nosso contexto. Ó, que vida, né, curtinha. Então assim, pode ter passado disso.
mas se não tiver desfrutado da comunhão com Deus, essa vida não terá valido a pena. Então, o mais importante da nossa vida é caminharmos com Deus, caminharmos com Cristo. Vivemos uma vida que o Evangelho propõe. Porque, queridos, o que acontece? Tem gente que é salva, né? Se morrer hoje, vai para o céu. Tem gente que falou, glória a Deus. Não, lógico, é o principal. Mas vive uma vida tão ruim aqui na Terra, né? Não desfruta daquilo que o Evangelho, como eu disse, tem para trazer. Porque assim, o céu já tem que ser começado a ser vivido na Terra. A Bíblia diz, né, que o reino de Deus chegou. Não é que o reino de Deus virá. O reino de Deus chegou até nós. Não foi isso que o Marcos capítulo 1, versículo de número 14 registra? Né? Jesus disse, a voz é chegada o reino de Deus, crede no Evangelho. Né? Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, Jesus disse, não diga que o reino de Deus vem com uma aparência exterior, dizendo ele aqui ou ele aqui, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o que é o reino de Deus? Aí Paulo diz em Romanos capítulo 14, verso 17, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, assim, o reino de Deus precisa já ser uma realidade dentro da vida, do coração, né, do discípulo de Cristo. Tem que ser uma pessoa que desfrute a paz, seja apaziguada, porque o que tem de irmãos e irmãs, e as nossas vidas muitas vezes, não é? É uma perturbação, não tem paz, gente meio atribulada e tal. Falou, calma aí, tem alguma coisa errada nesse relacionamento com Deus, porque Deus é aquele que derrama sobre nós o espírito de paz. Não quer dizer que nós não teremos dificuldades e batalhas na vida, mas que em meio a toda a tribulação, a paz se instala de tal maneira no nosso coração e na nossa mente, que nós temos paz com Deus, paz com os outros e paz conosco mesmo, dependendo de nós, eu estou dizendo. Então, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Alegria não é isenção de tristezas. Alegria é, apesar das tristezas, eu não perco o ânimo, a paixão pela vida, o entusiasmo. Né? Então a gente percebe que o discipulado é o que traz tudo isso. O discipulado é o que propõe para nós vivermos uma vida contínua diante de Deus, crescendo, né? Como diz o Paulo em Efésios capítulo de número 4, né? Até que todos nós chegamos à medida, à estatura completa de Cristo, amadurecermos como seres humanos em Cristo, gente que de fato desfruta da natureza que o Espírito Santo quer gerar em nós, né? Formando Cristo em nós, e não muitas vezes religiosos, pessoas que, como eu disse, vivem uma vida que a gente fala assim, mas nossa, será que é uma pessoa mesmo que conhece Deus? Né? Então, enfim, só para dar uma introdução aqui, e aí Jesus disse, esse é o discipulado, ensinar todas as nações daquilo que ele tem ensinado, né? Agora, qual é o desafio, queridos, queridas? Muitos de nós aceitamos Jesus adultos, outros vieram de algumas religiões, ou muitos vieram de algumas religiões, e aí a gente traz tudo isso com a gente, né? Vocês estão vindo para uma sala de estudo, um curso e tal, mas vocês têm um monte de coisa já que vocês ouviram, aprenderam, ensinam, têm convicção e tudo mais. Qual é o grande desafio? Eu não estou dizendo aqui que, então tudo isso tem que ser jogado na lata do lixo. Deus me livre, eu não sou soberbo desse jeito, né? Acredito que um bocado de coisa que nós, antes de virmos para um curso de teologia, sabemos que está tudo certo, está correto, bênção de Deus. Mas é possível que tenha um bocado de coisa que precisa ser desconstruída. E talvez aqui seja um grande desafio que nós vamos enfrentar. Porque é preciso aprender a desaprender para aprender. Entenderam? É preciso aprender a desaprender para só depois disso aprender. Não tem como aprender sem antes aprender a desaprender. Isso é um exercício que Jesus, ele conta, né, sobre o vinho novo no odre velho. Lembra dessa passagem? Então Jesus disse que o vinho novo não pode ser colocado no odre velho. O odre, vocês sabem que é uma bolsa de couro, né? Onde se colocava o vinho para curtir o vinho ali. E flexível, então o vinho novo ele vai se expandindo, né, na fermentação. E a bolsa de couro também vai expandindo junto com o vinho. Se o odre, né, essa bolsa de couro é velha, ela perdeu a capacidade de elasticidade. E o vinho novo ele vai expandir. E o que vai acontecer no odre velho? Estoura. Perde o odre e o vinho é derramado. Jesus disse, olha, o vinho novo tem que ser colocado no odre novo.
porque senão vai se perder. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Para os religiosos, aquela mente antiga do Velho Testamento, religiosa, aquilo não ia suportar o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinos de Cristo. Olha só, amados. Então a gente precisa entender que a nossa mente precisa ser expandida pelo Evangelho, né? E para isso acontecer, essa mente tem que ser nova, porque se for a mente antiga, não suporta, não cabe o Evangelho, né? Então o que acontece muitas vezes hoje é que a gente foi ensinado em algumas questões religiosas e quando a gente se depara com o Evangelho, a cabeça chega a dói, né? Parece que aquilo não entra, não cabe, porque o Evangelho de fato ele vem transformando as categorias de entendimento que nós temos. Romanos capítulo 12, lembra do texto, verso 1 e 2? Isso aqui vai, não é para dar tempo de pegar a Bíblia, ó, esse movimento aqui, ó. Então, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Né? Olha só que coisa interessante. Culto racional, pensamento, aprendizado, entendimento, compreensão. A gente muitas vezes pensa, está falando muito de coisa lógica, racional, né? A gente muitas vezes é levado a viver uma fé que é baseada nos sentimentos, né? Nas sensações, nas questões sensoriais. Culto bom, que culto que é? Aquele que a gente sente, aquele que a gente chora, aquele que a gente treme, né? Se arrepia, né? Da cervical até a cóccix, tem que se arrepiar e tal. Esse culto foi bom, esse culto foi uma bênção. A nossa vida não pode ser pautada pelas emoções, embora as emoções fazem parte do ser humano, né? E é necessário. Mas o discipulado se dá pela transformação do entendimento, tá certo? Da compreensão. Nós somos transformados no comportamento só a partir da transformação do entendimento. Porque eu posso estar em um culto e ali posso me derramar em lágrimas, aquela coisa toda, sentir a presença de Deus de uma maneira intensa e tudo mais. Mas se não foi afetado, transformado as categorias do meu entendimento, eu vou sair dali e vou ser a mesma pessoa lá em casa, lá no trabalho, lá na escola, lá na vizinhança, lá nos parentes. A mesma pessoa, porque não fui transformado. Eu só fui afetado nos sentimentos. E os sentimentos não transformam ninguém. Do jeito que eles vêm, na voracidade que eles vêm, no impacto que ele causa, some em poucos segundos. Parece que desliga a chave, né? Já não viram aquele momento do louvor, e aquela coisa toda, aquele alvoroço? Aí assim, acabou o louvor, não é? Ué, que negócio é esse que estava assim um alvoroço e acabou tudo agora? Não é? Enfim, o que eu quero dizer é que o discipulado se dá pelo aprendizado contínuo, tá? Introdução na página 61, a gente vai ler aqui, ó. Me acompanhem, por favor, aí na leitura. A classe de novos convertidos na escola dominical é uma expressão ou extensão do amplo ministério do discipulado, tá? O discipulado é um ministério pessoal, ilimitado e flexível. O discipulado é um ministério pessoal, ilimitado e flexível. É uma das formas mais rápidas de aumentar o número de batismos e aprofundar a qualidade de vida dos que são alcançados para Cristo. Vou interromper aqui a leitura para falar o seguinte: discipulado, ele é pessoal, que está dizendo aqui. Ele não tem limite, né? O discipulado não é assim pegar um grupo de irmãos, colocar numa salinha lá de escola bíblica, alguma coisa assim, pegar uma cartilha, um monte de coisa, vamos ensinar isso. A gente faz um batismo, né? Parece que faz um negócio parecido assim, né? Pega lá o batizando lá, um bocado de lição, se ele passou na prova, opa, tá bom, vai batizar lá, dá uma mergulhada nele. Dá uma afogada nele lá, que é para ver se mata o velho homem. E aí tá tudo certo. Não discipulamos, não. Isso não é discipulado. Faz parte do discipulado, mas não é o discipulado em si. O discipulado, ele é uma caminhada com uma pessoa. Ele é pessoal. Não se discipula no coletivo. O coletivo faz parte do discipulado que se dá no pessoal. Entendeu a diferença né?
Então, assim, o que é discipulado? É quando eu, um cristão mais maduro, ensino um cristão menos maduro, os novos convertidos, né? E etc e tal. Então, assim, quando nós estamos na igreja e vem alguém aceitando Cristo, é necessário que a igreja, seja lá o líder, enfim, né, um grupo lá se for um jovem, por exemplo, né, que o grupo de jovens lá, os líderes dos jovens, possam acolher aquele novo convertido e aquele jovem também, né, novo convertido e jovem na idade, e discipule, ensine as coisas mais básicas da fé cristã. E isso leva tempo, isso talvez seja um dos grandes problemas que as pessoas não querem assumir, que é a questão do tempo, que a gente quer tudo muito rápido, né? Essa questão, põe lá numa 13 lições lá e tá tudo certo, umas 6 lições lá e tá tudo certo. Não, amados. Muitas vezes, como cada um tem o seu tempo de amadurecimento, então é possível que um seja bem mais rápido do que o outro, né? E esse mais rápido, eu estou falando, talvez sejam 3 anos e meio. Eu estou pegando a base de Jesus. Jesus pegou 12 homens, né? 3 anos e meio, vivendo com eles dia e noite, dormindo e acordando com esses homens. Então, olha só, não estou falando necessariamente a gente precisa fazer isso, não tem como, né? Temos nossas famílias, realidades e tudo mais. Mas olha só, vamos lá. Jesus pega 12 homens, perceba que não foi a multidão de 5 mil, de 7 mil, de 12 homens, se dedica a esses homens dia e noite para ensiná-los, né? Ininterruptamente. 3 anos e meio. Resultado: um se mata, 9 foge e um trai. Vou tomar água aqui. Só para falar que o discipulado, ele muitas vezes não traz resultado imediato, nem sempre é como nós esperamos, no tempo que esperamos, e nem é numericamente como nós gostamos. Por isso, talvez, então, é que o discipulado é desprezado numa geração que quer tudo muito rápido, que não quer enfrentar os processos naturais da vida, né? Movimentos religiosos que são pautados pelos números, talvez sejam os motivos de não quererem o discipulado, porque é pessoa a pessoa, e dá trabalho, dá muito trabalho, você caminhar com uma pessoa durante quanto tempo? Só Deus sabe. E tem hora que a gente cansa, esgota, né? Vou largar de mão esse. Agora a gente precisa lembrar que muitas vezes algumas pessoas na nossa caminhada de fé perseveraram e por isso nós estamos aqui, né? Eu, infelizmente, não tive esse discipulador quando aceitei Cristo, jovenzinho, novo convertido, não tive. A grande maioria das pessoas não tem, isso é uma falha muito grande. E eu fico pensando, muitos irmãos que deram errado, né, em vários sentidos aí, se eles tivessem lá no começo uma base, se eles fossem ensinados, se eles tivessem referência, né, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tivessem referências morais, éticas, espirituais, talvez não seria diferente a história dessas pessoas? Acredito que sim, irmãos. Eu acredito que sim. A gente pega um bocado de gente e a gente fala, nossa, né? Olha, o que deu essa pessoa? Mas vamos ver a trajetória, eu não estou justificando nada, cada um é responsável por si. Mas a gente pega lá atrás, se tivesse começado lá certo, talvez não teria outro resultado, né? É bem possível, a probabilidade é muito grande. Então a gente precisa entender que o discipulado ele é essencial. Então bora lá na continuação aqui da leitura. Não sei se vocês aí se perderam. Antes de conhecer as peculiaridades de sua classe e os métodos mais adequados a serem adotados, o ensinador de novos crentes precisa saber de antemão o que significa ser discípulo. Quem não é discípulo não pode fazer discípulo. É básico, né? É básico, né? Então, como que a gente vai ensinar? Aliás, eu posso ensinar o que eu sei. Agora eu vou gerar o que eu sou. Aqui talvez seja o grande diferencial. Se eu não sou um discípulo de Cristo, eu não posso gerar um outro discípulo. Eu posso ensinar coisas a respeito do discipulado, né? Questão intelectual, alguns dão conta. Mas o fazer discípulos é gerar Cristo na vida dos outros. E não é imprimir nos outros aquilo que eu entendo e o que eu sou. Exatamente. Porque Jesus é infinitamente muito melhor do que eu. Então, quando eu ensino novos convertidos, novos crentes, eu não ensino a partir de mim. Eu ensino a partir de Cristo em mim. É diferente. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo.
É diferente de falar, sede meus imitadores. Vai por mim, me imita, vê como eu sirvo a Deus. Não, se eu imito Cristo, ótimo. Mas se não, eu vou gerar um outro religioso. Jesus, ele reprova a atitude dos líderes religiosos da sua época, dizendo assim, vocês percorrem o mundo todo para fazer um seguidor de vocês. Né? Vão no fim do mundo, um seguidor de vocês. E fazem dele filhos do inferno 2 vezes, pior do que vocês. Olha que coisa horrível. Um religioso gera outro religioso, né? E se tornam os 2 filhos do inferno. Porque eles vão gerar o que eles são, religiosos. Gente que muitas vezes não está ainda edificada em Cristo. Então, assim, antes de mais nada, amados, nós precisamos, de fato, termos um relacionamento com Deus adequado, amadurecido, para a gente ensinar quem quer que seja, né? Então, eu posso até falar do que eu sei, mas eu vou gerar o que eu sou, porque o ditado é verdadeiro. Mais vale uma atitude do que 1000 palavras, não é assim que a gente fala, né? E aí a gente vai entender aqui também, ó, no decorrer da leitura, que a palavra discípulo, né? Estão aí no livro, estão acompanhando? A palavra discípulo é matetes, né? Lá no original, é usada 269 vezes nos evangelhos e em Atos. Olha só como é importante, né, a questão do discipulado. Aparece 269 vezes nos evangelhos e em Atos. Significa pessoa ensinada ou treinada, aluno, aprendiz, né? O que nós lemos aqui em Mateus. Então é interessante que o termo cristão, se não me falha a memória, aparece 3 vezes no Novo Testamento. Cristão, termo cristão. Crentes, me parece, são só 2 vezes. Então, cristão, 3 vezes, crentes, 2 vezes. Discípulo, 269 vezes, para designar aquele que segue a Cristo. Então perceba que o termo cristão, o termo crente, ele é infinitamente menos usado, tem um motivo por isso. Porque o ser discípulo, quem é discípulo é cristão e é crente. Mas nem todo mundo que é crente e cristão é necessariamente um discípulo, ou seja, está seguindo Cristo, né? Irmãos, na vida cristã e na vida em si, não existe neutralidade, né? Ou você melhora ou piora, ou você amadurece ou você regride nas coisas, ou você cresce na fé ou regride nela. Não existe um negócio assim, não, eu cheguei até aqui, por aqui eu vou ficar. Não é assim, né? Porque os pecados, eles não param, não tem jeito. Os pecados, eles todo dia querem nos dominar. Então, se a gente não está numa crescente, assim, sendo amadurecido por Deus, a gente vai voltar a pecados antigos. A gente vai, como a Bíblia diz, deixar o primeiro amor, às vezes se afastar da fé, né? E se afastar da fé, muitas vezes, não é deixar de frequentar a igreja, porque o que tem de gente frequentando a igreja e não são discípulos de Cristo, não é brincadeira. O que tem de gente que participa de igreja, que tem funções na igreja, de liderança, que pregam na igreja, que está lá o seu nome no hall de membros da igreja, que são até pastores, né? Pregadores, ensinadores, e não são discípulos de Jesus, não é brincadeira. Vocês pensam que eu estou exagerando? Tem um texto bíblico que mostra isso, que é em João capítulo 3, vamos ver o texto lá? João capítulo 3. Os irmãos estão vindo pela primeira vez, se assuste não, tá? No começo é assim, depois piora. Então, João capítulo 3, tinha um homem, ele era mestre, e não era qualquer mestre, era um mestre respeitado em todo Israel. Ele pertencia a uma igreja, uma sinagoga, né? Ele pregava, ele conhecia a Bíblia como poucos da sua época. E Jesus disse, então, mas não é salvo, né? Não nasceu de novo. Olha só, João 3, né? É o Nicodemos. Percebam, amados, que não quer dizer muita coisa esse contexto evangélico, religioso, funções e tudo mais. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque Jesus ele vem definindo aqui, ó, de 5 maneiras os discípulos aqui na nossa leitura, tá? Só tem referência aí, não vou ler não do João, depois se vocês quiserem ler, João capítulo 3, né? Jesus, ele define a palavra discípulo em 5 maneiras aqui, ó. Primeiro, discípulo é um crente que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. E eu quero ler com vocês o João, capítulo de número 8, versículo de número 31. Então, primeira definição que Jesus deu de um discípulo. Ele está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua, né? João capítulo 8, 8 e 31.
31. 8 e 31 do Evangelho de João. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, a primeira definição: discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra, né? Permanecer aqui é na reflexão e na prática, né? Permanecer aqui é de fato se alimentar da palavra, porque o próprio Jesus, no capítulo 6 de João, verso número 63, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, olha só. Então, a palavra de Cristo, ela deve estar sendo nutrida nos corações, na vida, na mente e na prática de cada um dos discípulos de Cristo. Permanecer nas Escrituras Sagradas. Essa é uma das evidências de que nós amamos Deus, se nós amamos a sua palavra. Eu fico muito desconfiado com a conversão e a espiritualidade daquele que diz que ama a Deus e despreza a palavra de Deus. Não estuda, não deseja, não reflete, não medita, não tem contato, não conhece, não busca conhecimento. Eu fico muito desconfiado, né? Não é porque eu estou vendendo peixe que sou professor, não. Eu entendo isso, que é simples assim. Aquele que tem contato com Cristo ama também a sua palavra. Jesus disse, né? Isso. Vamos lá, segunda definição aqui, ó. Discípulo é aquele que ama sacrificialmente sem medir esforços. João no capítulo... o João 3,16, vocês não precisam nem ler, né? Porque quem é discípulo de Cristo não souber isso aqui, não, eu vou me embora. Não é possível. Isso tem que saber, né? Todo cristão pode não saber um bocado de coisa, mas o 3,16 sabe, né? E essa 3,16 resume a Bíblia toda, né? Sim, exato. Mas vamos lá, então o João 13,35... Não, é aqui, desculpa, sim, 1 João, mas o 3,16 de João é conhecido, né? E o primeira 3,16 de João? 1 João 3,16, não lembram? Não? Tá bom, então vamos lá. Ele deu a sua vida por nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Segunda definição de Jesus a respeito do discípulo. Quem é discípulo de Cristo ama. Tá certo, irmão? Ama. Que é o 13,35 de João. Nisto conhecereis que vocês são meus discípulos. 13,35, né, João? Se vos amardes uns aos outros. Então, qual é a evidência? Como as pessoas, aqueles que não sabem nada de Deus, nada, como eles olham para os discípulos de Cristo e falam: não, isso aí é um discípulo de Cristo, não tem como saber. Quando ama. É simples assim. Não é porque nós operamos milagres, não é porque nossas igrejas, nossas casas não têm santinho, imagem nas paredes, não é porque a gente não tem um ou outro comportamento e tal, é porque a gente ama. Isso é evidência. É de Deus, ama. O João diz isso na sua primeira carta. Quem é de Deus, ama. Quem não ama é do diabo. Simples assim. Não tem conversa, não tem interpretação teológica. Quem ama está na luz. Quem não ama está em trevas. Quem diz que ama a Deus aborrece seu irmão é mentiroso. Acabou. É simples assim o que João trata na sua primeira carta, né? Então, se ele deu a vida por nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, uns pelos outros. Então, segunda evidência segunda definição que Jesus dá dos seus discípulos é que eles amam. O discípulo de Jesus aprendeu, está aprendendo e exercita e busca a prática do amor. A prática do amor. Terceira definição: discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Vamos lá para João, olha tudo aqui em João, para facilitar a vida de vocês, para não ter fadiga de folhear a Bíblia, tudo aqui em Joãozinho, capítulo 15, verso 8. João 15, 8, terceira definição de Jesus para os seus discípulos é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O dar muito fruto aqui, irmão, não é as muitas realizações. Quantas horas nós oramos, quantos livros nós lemos, quantas vezes nós vamos para a igreja, quanto dinheiro nós damos. Não é o número, não é a produção, sabe? Não é as realizações. O muito fruto e o dar frutos é expressar, refletir, produzir o caráter de Cristo.
porque está ligado na videira. Ele usou essa metáfora para falar, eu sou a videira e os meus discípulos são os galhos, não é? Ó, são os galhos. Então, é por meio de nós que o fruto é tido, é nascido. E os outros desfrutam desse fruto. O fruto não é aproveitado pelo galho, né? Não é consumido pelo galho. Então, o galho é uma via, viabiliza, né? Possibilita o outro a desfrutar do fruto que é produzido pela videira e passa por nós, que somos os galhos. Jesus disse, se o galho não dá fruto, só tem uma coisa a fazer, tirar ele e jogar fora, queimar, porque para nada mais presta. Ou seja, não produz o caráter de Cristo. Jesus disse lá em Mateus alguma coisa parecida? Do Espírito, né? É? Sim. Os nomes. O fruto, né? Que é o Gálatas 5:22, não é isso? O fruto, o que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo no cristão. Isso é evidência de espiritualidade. Isso aqui é inequívoco, porque, irmãos, não tem como nós produzirmos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Esses 9 aspectos do fruto, o fruto é um só, não está no plural lá, é singular. O fruto do Espírito né? Não são os frutos do Espírito, está no singular. Então o caráter é um só, o doador é um só, a natureza é uma só. São 9 aspectos do fruto, né? É uma mexerica com 9 gomos, diga. Como fosse umas 7 vitaminas do fruto, mais ou menos, né? 9, né? 9. É 9. Isso. Como fosse 9 vitaminas. São aspectos, né? São virtudes, no caso de um caráter, né? Essa é a questão. Então, o que define a natureza de um discípulo é esse fruto. E quando Jesus disse assim, vocês vão dar muito fruto, não é a quantidade das realizações, do que a gente produz, quantas almas nós ganhamos, quantas vezes eu prego, para quantas pessoas eu prego. Essas coisas são besteira. Os números ficam para Deus, né? Porque a glória vai para Ele. Se os números a gente destaca, irmãos, é muito perigoso, porque a gente está querendo a glória para nós. Quando Davi, se eu quero saber... Quem falou? Vocês estão com máscara, eu não... O Davi, e o profeta disse, não faça isso não. Eu disse, eu quero saber qual é o tamanho do exército aqui. E ele disse, não faça isso não, rei. O negócio não vai dar ruim, vai dar ruim. Não, eu vou fazer, ele faz e Deus traz aquela punição, porque ele estava querendo se gloriar, né? Quantas almas eu ganhei para Cristo, quantas pessoas, quantos alunos eu tenho. Como fosse a consequência que ele falou que o que pegou deveria pagar 4 vezes mais do que veio a consequência dos filhos, né? Quando fala de números. Essas questões, elas não quer dizer nada, entendeu? Não é isso que o Evangelho pauta, não é isso que Deus quer que a gente corra atrás, de fazer coisa, é de ser, não é de fazer. Nós precisamos ser. O fazer é uma consequência natural e tem mais uma coisa. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, que é a parábola base de todas as parábolas. Jesus disse, se vocês não entenderem essa parábola, não vai entender mais coisa nenhuma, entendeu? Jesus disse, tem que entender a parábola da semente. Então a semente caiu à beira do caminho, entre espinhos, em pedregais e numa terra boa. Na beira do caminho, aquele que ouve a palavra, o inimigo de alguma maneira vai lá, tira e essa pessoa não dá fruto mesmo. O outro lá entre espinhos, né? É sufocado porque recebe a palavra, mas os cuidados desta vida, né? A ganância, as aspirações, faz com que essa semente não germine. A outra lá entre pedregais é aquele que recebe também a palavra e se alegra aquela coisa toda, mas não tem profundidade. Os problemas da vida, as questões também fazem com que essa pessoa ela não germine, não frutifique. E uma cai em boa terra. E o que cai em boa terra frutifica, só que um a 30, outro a 60, outro a 100. Então, cada um de nós temos, né, a nossa correspondência diante da semente que cai na nossa vida. Eu não posso exigir do outro que tenha a mesma pegada que eu tenho e vice-versa. Eu não posso querer impor sobre o outro um ritmo de vida cristã que eu tenho. E Deus não vai pautar as nossas vidas espirituais por essas coisas, né? Tem gente que, de fato, ele é bem tranquilo, né? Dá testemunho. Não é aquele que prega, lidera, não sei o que, faz e acontece. Tem gente que tem esse ímpeto. Deus colocou algumas habilidades dele, tem algumas aptidões, predisposições e tudo mais. Outros não, e está tudo certo.
Tem aquele que ora bastante, tem aquele que ora pouco. Diante de Deus tem diferença? Não tem, nenhuma. Por que quem é que ora muito, hein? Para Deus, não, esse ora bastante, esse aí... Não, né, irmão? Então a gente precisa entender que as dinâmicas e as categorias que a gente trata não é muitas vezes o que Deus trata. A gente precisa entender, senão a gente se perde nesse discipulado todo aí. Então vamos lá, quarta definição aqui, ó. Quarta definição de Jesus a respeito do discípulo. Discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 27. Eu dei uma resinha, está em João, vamos para Lucas 14 e 27. Então, quarta definição de Jesus a respeito dos seus discípulos. É aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. 14 e 27 diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Tem gente querendo seguir a Jesus sem antes negar a si mesmo, tomar a sua cruz. O Lucas 9, 23, não é isso? Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quer ser discípulo de Jesus, seguir Jesus sem antes negar a si mesmo e tomar a cruz, não tem como. É impossível. E o que é negar a si mesmo e o que é tomar a cruz? Porque tem gente que pensa, né? Tomar a cruz é aquele cunhado mala que eu tenho, aquela sogra rabugenta, esse marido mala sem alça. Não é uma pessoa, não tem nada a ver. A cruz não é ninguém, né? Quem tomava a cruz no tempo de Jesus, o que seguia depois disso? A crucificação. A morte é o que Jesus está falando. Então, primeiro, negue-se a si mesmo, suas paixões que vão te levar para longe de Deus, aquelas que não são legítimas, né? Aqueles desejos que vão ser um obstáculo para nutrir uma comunhão com Deus. Então, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia, a sua cruz, ou seja, morra para si mesmo. Porque Jesus disse lá em João 13, se não me falha a memória, ele diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto, né? Então, é interessante essas metáforas do discipulado, da vida cristã, sempre nesse contexto de renunciar a alguma coisa. Pensem comigo aqui. A frase, se ela está correta, se ela é boa, se está tudo certo. O quanto eu posso aproveitar deste mundo sem desagradar a Deus? Não é um pensamento bom? O quanto eu posso aproveitar deste mundo sem desagradar a Deus? Não é bom? O que vocês acham?